Estamos aqui mais uma vez com E Agora, Jung. Hoje nós estamos com convidados muito especiais e parceiros aí do IGEP de formação. Estamos com Léo Torres, vai falar conosco sobre o impacto das redes sociais, Mauro Ângelo e Natália. E eu já vou começar aqui já chegando, né? O Léo, eu queria verificar com você essa questão do rebaixamento da consciência nas redes sociais. Qual é esse impacto nas pessoas? Já que a gente fala tanto de que Jung fala, né, da parte da expansão da consciência, como é que a mídia ela interfere, positiva ou negativamente nesse processo? Aí dá 2 horas de resposta? Não, mas assim, a gente está vivendo, né, um rebaixamento de consciência que nos leva para aquilo que o Jung vai pegar emprestado do Levi Brul, né, que se chama participação mística, ou participation mystique, né, que às vezes o Jung coloca só em francês nos livros, né, não sei, deve ser para ser um pouquinho mais chique, né, gente? Mas primeiro eu queria agradecer o convite, viu? Muito obrigado por estar aqui. É um tema que me apetece muito. E voltando ao tema, né, assim, o grande problema, né, do rebaixamento de consciência é que ele não faz a gente, diante das redes sociais, inseridos nas redes sociais, se perguntar três coisas básicas, que é uma coisa que o Val já ensinou pra gente, que é um primeiro passo para a tomada de consciência, que é por quê, para quê e quais as consequências, né? Na realidade, quando a gente está imerso numa rede social, parece que tudo aquilo que a gente está vendo é uma verdade, né? Esses dias, esses últimos dias aí, né? As redes sociais ficaram em alta e uma das notícias é que Los Angeles pegou fogo, né? E a gente viu muitas e muitas e muitas imagens da cidade inteira pegando fogo, né? E quantas pessoas foram impactadas realmente acreditando que Los Angeles inteira estava pegando fogo? Que não foi, né? Depois eu fui vendo que a maioria das notícias eram fake news, sabe? Então, qual é o problema? É exatamente não diferenciar uma fake news de alguma coisa que é real, né? Ou seja, é um fato, digamos assim, aconteceu, né? Porque a gente ainda pode entrar numa discussão de que a fake news é real, né? Mas real no sentido que afeta, não no sentido de acontecimento factual, né? E, e aí o que que acontece? A gente vê o panorama hoje atual, né, que demonstra que a maioria das pessoas que estão nas redes sociais não sabem diferenciar uma fake news de uma notícia verdadeira, o que leva as pessoas para manobra de massas, por exemplo, né, para influência de opiniões que muitas vezes são totalitárias. E a gente tem visto isso nesses últimos anos, né? Com certeza, as redes viraram um grandíssimo instrumento que está a serviço não só do capitalismo, isso é básico, lógico, mas eu acho que desse mundo assim de muita persona, e eu acho que virou a principal arma da banalidade do mal, né? Ou talvez até, de certa forma, uma manifestação, porque eu também não acredito que o mal, claro, se a gente usar o mal quanto conceito, o mal, né, aquela falta de ética que há no inconsciente coletivo, tudo bem, o mal é o mal, tá lá. Mas muitas vezes o mal tá a serviço de alguma coisa, ok. Mas eu acho que é usado muito para sustentar essa vida falsa que a gente gosta de vender para as pessoas, mas principalmente, não, mas eu vi lá, é bem aquele discurso, né, da banalidade do mal, bem, não, tava lá, não foi eu que soltei essa fake news, né? E aí eu me isento, mas quando eu compartilho, é, eu tenho uma responsabilidade nisso, né? E quantas Exatamente, né? imagens, né? Quantas coisas terríveis que são praticadas nas redes, né? Nós somos corresponsáveis, né? Se vocês Sim. pegarem, por exemplo, um autor chamado Paul Virilio, né?
que é um autor que é filho da Segunda Guerra Mundial, ele vai mostrar como que os aparatos eletrônicos, eles têm sangue. Ele diz assim: se você tem um aparato eletrônico, você tem sangue das guerras na mão. Por quê? Aí ele vai descrever todo o processo de como é um celular chegar na nossa mão. A tecnologia do celular já é uma tecnologia ultrapassada dos exércitos são belicosos, né? Então, assim, o GPS, por exemplo, que está nos nossos celulares, que a gente vê se está chovendo, se não está chovendo, né? Como é que eu chego em determinado restaurante em São Paulo, da minha casa. Tudo isso, na verdade, foi uma tecnologia, de guerra anteriormente. Então, se a gente tem, por exemplo, a televisão 4K, o desenvolvimento tecnológico dos exércitos militares tem a tecnologia 8K. Na hora que eles desenvolverem a 16, eles pegam esse 8K e liberam essa patente para o mundo econômico. E aí todo mundo, as empresas pegam essa patente e vendem como se fossem produtos. Então não se enganem, né? O celular que tem o GPS, os microprocessadores, né? Ou seja, os processadores tanto do computador quanto do celular. Tem coisa mais óbvia, e destrutiva do que um drone, né? E hoje as pessoas pegam um drone para brincar num campo de futebol. Mas o drone ele não foi feito para isso. O drone foi feito para levar uma bomba e explodir sem ter abatimentos no meu exército, né? Então, esse polvilhou, ele fala o seguinte: quem tem um aparato eletrônico tem que saber da sua corresponsabilidade diante da destruição humana no mundo e do sangue que a guerra provoca. Se não tiver consciente disso, realmente está vivenciando a banalidade do mal, está vivenciando um estado de participação mística e um rebaixamento de consciência. Quem está escutando a gente aqui agora tem sangue nas mãos no mundo militar, tá? E eu também, porque, né, eu estou falando aqui agora. Sim, eu acho tão curioso. Antes da gente entrar aqui nessa conversa, eu acabei de ver nas redes sociais, né, uma crítica, um jornalista falando a respeito. O pessoal tá todo mundo assim muito eriçado vendendo a própria íris. E a própria íris, ela é mais única do que as nossas digitais. E as pessoas estão vendendo sem saber para que vai ser usado. Então, assim, olha como que chegou, a que ponto a gente chegou de não refletir minimamente, né? É isso Não é mesmo. surreal? O que que vocês pensam sobre isso, gente? Eu acho tão bizarro a pessoa não se preocupar onde vai parar a minha íris, o que vai ser feito dela, qual o uso. É surreal. É surreal porque, na real, a gente tem a íris, mas a gente também tem todos os nossos dados que a gente coloca nas redes sociais, né? Tudo é registrado. Sim. E por ser registrado, provavelmente o Facebook sabe muito mais sobre você do que sua mãe, né? Essa é a brincadeira, não é isso? Sabe mais do que a gente mesmo, né? E talvez saiba mais que a gente mesmo, né? Talvez ele consiga fazer um mapa mental seu que ele fala, ó, sua sombra Lógico que está sabe. aqui. Opa, às vezes ele me faz sugestões, eu falo, rapaz, mas eu tô mesmo com vontade de comer isso. Oh, caramba, ele tá sabendo antes de mim. Exatamente. Padrão, São né? os É o padrão. algoritmos, né? É, É um rastreamento que é, vai até a íris, mas ele é cotidiano. Se a gente está com o celular perto, ele escuta, né? sim. Então, o tempo todo a gente tá, eles estão aglomerando dados e você vai virando um número ali, né? A gente sabe muito bem que, por exemplo, quem é do marketing, né, digital, é possível você conseguir alcançar exatamente os junguianos do Brasil, né? As mulheres junguianas do Brasil, as mulheres junguianas do Brasil que leram O Segredo da Flor de Ouro, sabe? E aí já separa o segredo das mulheres que são junguianas e não leram das que leram, né? Então é uma arma mesmo, né? É uma arma de comunicação. Quem falava muito isso era o Goebbels, né? No nazismo, falando que, na verdade, a principal arma para a guerra é a comunicação, né? Então temos que É. considerar que não é uma coisa tão simples.
mas ela está sendo usada por esse mecanismo neoliberal, né, que cada vez mais engole a gente e Com a nossa influencia, permissão, o que é pior. influencia psiquicamente a gente. Porque quanto mais eles conseguirem gerar demandas, mais a gente vai ser usurpado economicamente, psiquicamente, né, socialmente, de ser quem somos, né? Quem é influenciado pelas redes sociais, no final das contas, está fazendo um auto sacrifício da própria personalidade integral, não é isso? O que que vocês acham disso? Eu fiz há um tempo atrás, assim, bem antes de, acho que nem lembro mais, mas na época já do Facebook, acho que não existia o TikTok ainda, saiu uma reportagem sobre os algoritmos, né, que eles falam que na verdade o que as redes sociais surgiram com essa ideia linda de conectar as pessoas e conectar o mundo, mas no fundo a gente vê hoje que elas são ferramentas de marketing massivo. E tinha uma ferramenta de uma pesquisadora que era, ela assim, ela deu a oportunidade de entender como que o algoritmo te lia. E eu fiz esse experimento. Você instalava, tipo, uma extensão e depois você via, conforme você navegava no Facebook, eu acho, era no Facebook, ele conseguia identificar se você era homem, se você, onde você morava, a cor da sua pele, a sua orientação sexual, tudo, tudo, assim, até a sua orientação política. Foi bem, acho que foi na época da Cambridge Analytica, né, que foi aquele escândalo, porque por muito tempo a gente, né, acreditou que as redes sociais eram neutras e que aparecia na sua timeline somente o que interessava, o que acontecia, né? E depois da Cambridge Analytica apareceu esse evento. Então, ali eu achei o negócio é chocante mesmo, assim, né? O que a gente leva anos para descobrir sobre a gente, às vezes a rede já sabe, já direciona você, justamente o que o Léo falou, a propaganda do livro seguinte, né? Se leu A Flor de Ouro, ela vai querer ler agora o Ion. Então eu vou fazer a propaganda do E Ion. se fosse livro, tava bom, né? É, mas geralmente é o curso de alguém, alguma coisa meio estranha, assim, né? E nessa veio essa onda de ódio, né? Que o ódio engajou. Acho que as redes sociais descobriram que o ódio é uma coisa que engaja muito e dá muito lucro, né? E nos É. levou aonde estamos hoje. Você sabe que eu estou há um bom tempo estudando já, né? A comunicação digital, entre outras coisas, né? Mas comunicação é um dos meus epicentros de estudos, né? Assim. E tem um autor chamado Francisco Rudiger, que na época, porque um dos primeiros estudos, gente, das redes sociais, do mundo digital, a gente chamava de cibercultura, né? Cibercultura é a cultura ciber, mas ciber, se você for na etimologia, dá tiber, que também dá timão. Então é uma cultura que se pode controlar, que dá para a gente controlar no sentido dos usuários entrando e saindo dos lugares, tá? Então, já desde o começo, até essa palavra já demonstrava o sonho dessas grandes techs aí de controlar por onde os usuários estavam, o que eles estavam acessando, como eles estavam acessando, qual tempo que eles estavam acessando, e isso daí só foi, né, cada vez se especificando e se complexificando mais, né? E aí o Francisco Rudiger, ele separou dois grupos de autores, né, que são os apocalípticos, e os prometeicos, né? Prometeicos porque, tipo, Pierre Levy, né? A, a da PUC também, que eu esqueci o nome agora. Pô, qual que é o nome dela? Esqueci agora. Santa ela. Tanta ela, isso mesmo. O Pierre Levy foi o principal, né? Todo mundo puxava o saco do Pierre Levy, né? Ah, é porque qual que era a ideia, né? E isso vem de autores mais antigos, como, por exemplo, McLuhan, que era a ideia de que nós viraríamos uma aldeia em que a gente poderia compartilhar conhecimento e dessa forma o ser humano seria mais evoluído porque todo mundo teria acesso à informação, né?
E aí, né, todos eles já estavam com esse pensamento. Mas os apocalípticos, né? Por exemplo, Jean Baudrillard, né? ah, todo o meu grupo, né, de pesquisa que internacionalmente é conhecido como a Escola de São Paulo, que tem bases na Escola de Frankfurt, por exemplo, né? Que é o Adorno e Horkheimer. Todos eles falaram, opa, pera aí, não é bem assim, né? Não é assim que funciona, a coisa é meio estranha, O não ser é humano todo não é mundo tão que puro assim. não é todo mundo que tem acesso, né? Então era um grupo que era muito, quase que neo-iluminista, né? Fraternidade, igualdade, liberdade. Aqui existe a possibilidade, por exemplo, do iluminismo realmente se concretizar, porque não houve o iluminismo não se concretizou nesse sentido. E teve um grupo que falou, mas ela está promovendo coisas, mais destrutivas do que criativas hoje, né? E, gente, pra vocês terem uma noção, nos congressos, isso daí era uma guerra que vocês não têm noção, sabe? Não tenho noção. Era de bater porta, sair da sala e bater porta, falar, não acredito que você não está enxergando isso, né? Tem uma, um acontecimento muito legal. Se eu estiver falando muito, vocês falam, tá? Mas assim, é uma história muito interessante, né? Que são duas histórias muito interessantes que aconteceram em congressos, né? Uma delas era entre o Vicente Romano, que é um autor mais apocalíptico, e o Wilhelm Flusser, que muitas vezes ele transitou. Então ele foi apocalíptico, foi prometeico, apocalíptico e prometeico, assim. Só que ele estava na época prometeica dele. E ele estava falando, estava defendendo, né? E foi a última discussão dele, porque depois ele morreu no acidente de carro, o Wilhelm Flusser, que o holograma da maçã, ou seja, a cibercultura, não é diferente da maçã. E ele fez uma fala, tá, não sei o quê, defendendo o holograma da maçã igual a maçã, que não sei o quê, bababá. O Vicente Romano levanta a mão e fala assim: Pois então, você come o holograma e eu como a maçã, né? E é uma metáfora muito bonita, né? Porque assim, o que que tá nutrindo, né? É muito mais a maçã, nesse sentido, né? Aí depois o Flusser vai embora, apressado, e acaba se acidentando quando ele chega no país natal dele. E a outra foi muito interessante, porque foi também um congresso em que apareceu um rato enquanto a palestra estava acontecendo. E a ideia era de exposição e não exposição nas redes sociais, né? E aí um amigo meu, colega, não vou falar o nome porque ele tá vivo, ele tá no métier ainda, então assim, um amigo meu levanta a mão enquanto a pessoa estava defendendo a superexposição, a hiperexposição, porque isso, né, é, faria a troca das informações, e ele fala, e o rato? E a pessoa, como assim o rato? Já morreu? Ele fala, se ele não tivesse se exposto, ele estaria vivo. Então, Maravilhoso. né, isso faz 20 anos, né? Assim, a coisa foi se construindo no mundo acadêmico e a gente foi conseguindo, né, olhar para o fenômeno das redes sociais até o ponto em que realmente, né, os prometeicos eles tiveram que abandonar um pouco essa visão de conhecimento global, né, porque o, as redes sociais elas foram cada vez mais, e a cibercultura, né, a internet em si, elas foram cada vez mais engolidas pelo neoliberalismo, né? Ninguém, num primeiro momento, entendia que era algo altamente neoliberal. Mas hoje está todo mundo percebendo que o lance é o dinheiro, né? No final das contas. Você não acha que as redes sociais elas podem ser um aperfeiçoamento, uma metamorfose daquelas que é manobra de massa, a gente sabe, né? Mas é todo esse agendamento que acontece a partir disso, essa manobra, essa manipulação que a gente acha que não existe, que é a teoria da conspiração, você não acha que é um aperfeiçoamento daqueles estudos de 1920, só de numa roupagem diferente? Da agulha Aquilo que a galera fazia, epidérmica. né? Aquilo que a galera fazia com jornal, agora a gente faz num lugar mais rápido, mais tecnológico, mas é a mesma coisa, não é? Eu considero que sim. E assim,
nesse momento em que estavam discutindo a cibercultura, eles começaram a falar, não, não é uma comunicação de massa, mas uma comunicação de rede, né? Porque massa demanda de um para muitos, né? Mas o que eu vejo é que sim, é uma comunicação de massa, mas agora são muitos falando e muito mais recebendo, né? A gente pode falar, isso é uma configuração de rede até a página 10, digamos assim. Porque nem sempre, né, todo mundo que vai tentar responder ou comentar ou alguma coisa assim vai, né, é, vai ser ouvido mesmo, né, assim. Só que tem uma outra coisa, né, e isso é uma coisa que eu discuto muito no meu livro, é que eu comecei a perceber que o que a comunicação fala sobre comunicação de massa, eles estão equivocados num ponto. Não é o formato comunicacional de um para muitos que a gente vai definir como massa. Não é. É o estado psíquico que os indivíduos se encontram. Vocês me acompanham nisso? Ou seja, a gente está vendo a partir das redes sociais, né, ou a partir da comunicação eletrônica, um fato muito curioso. Não é necessário um grupo em multidão, ou seja, um grupo numeroso, junto com os corpos, para acontecer o rebaixamento de consciência e a participação mística. A gente precisa só juntar as ideias, juntar os perfis. Pode ser à distância. E isso leva a gente para a participação mística também, né? Evidentemente que o Jung não escreveu isso porque ele não participou da nossa época, do nosso contexto, né? Então eu dou uma atualizada no Jung, no meu livro, falando que a gente tem que separar o conceito de multidão, que ele já estudou, de massa. E a massa é, sim, um estado psíquico. E isso significa o quê? Que não importa se tem 100 pessoas lá no norte, 200 pessoas no sul, 100 pessoas no Nordeste, essas pessoas se juntam e podem fazer não, né? Mas podem ser o receptáculo da emergência de um arquétipo como o Votan, por exemplo, super totalitário, sabe? Por quê? Porque elas, ao se conectarem, entram e fazem a manutenção do seu estado de participação do seu estado de massa, né? Da sua participação mística. Então é muito perigoso isso, né? É muito perigoso, porque quanto mais isso acontecer, mais nós vamos ser dominados pelos conteúdos do inconsciente e menos teremos a oportunidade de desenvolver consciência nesses contextos. De todas as formas, né, gente? A gente está falando aqui politicamente, sociologicamente, né? Questão, várias questões sociais que a gente vê hoje, né? Mas questões estéticas, não é isso? Tem muita coisa acontecendo e que a gente está refém disso. Pessoal, e o livro que o Léo está se referindo é esse aqui, Contágio Psíquico, A Loucura das Massas e Suas Reverberações na Mídia. Eu super indico. Dá margens para reflexões incríveis. E, Léo, pegando um gancho aqui de uma coisa que me atravessou quando eu terminei de ler seu livro, é que você cita que numa pesquisa do MIT, ela revela que notícias falsas possuem cerca de 70% mais de potencialidades de ser disseminadas nas redes sociais digitais do que notícias verídicas. Aí eu falei, gente, o que que é isso? É a nossa sombra? É a projeção? Por que que isso acontece? Por que isso fascina tanto a gente? Eu vou responder isso no meu próximo livro que eu vou lançar. Aí de uma forma mais, né? Já tá pronto, viu, gente? Agora é só esperar o tempo aí que vai sair, que é o livro das fofocas, né? Porque a Gabriela até brigou comigo esses dias. Falou assim: você não pode falar isso, o povo vai entender errado. Mas qual que é a minha defesa? É que as fake news são reais. Só que não é a realidade factual, como eu disse no começo hoje. É uma realidade psicológica, psíquica, é uma manifestação da psique.
né? Então, quando elas impactam, elas não estão trazendo conteúdos factuais, mas elas estão trazendo as nossas neuroses, elas estão trazendo os nossos afetos, elas estão trazendo as nossas emoções, elas estão trazendo as imagens arquetípicas, os complexos culturais que estão se impondo na sociedade. Então é super real. Eu fico até arrepiado com isso, porque isso é muito perigoso. E para esses indivíduos que espalham essas fake news, para eles pouco importam se é fato ou não. O mais importante é a emoção que elas fazem, as emoções que atravessam esse indivíduo e que corroboram com o que ele chama de verdade, a verdade pro indivíduo, né? A gente tem aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo antigo, né? Mas assim, a mamadeira de piroca, vocês lembram disso? Né? Eu não sei quem que estava, eu sei que foi a direita extremista que divulgou isso, eu não lembro quem que estava divulgando a mamadeira de piroca ou coisas do tipo, mas a mamadeira de piroca, ela levanta, né, a emoção do inimigo, mas para quem? Para aquelas pessoas que são conservadoras e que, de certa forma, reprimiram a sexualidade, reprimiram entenderam como pecado, tem um pouco de extremismo até na religião. Isso faz o quê? Faz com que a sombra saia em algum lugar, que se ah, eleja, né, um inimigo comum e que eu possa tirar essa sombra de mim e o inimigo dentro de mim, e eu faço a manutenção da minha bondade, não é isso? E aí tá pronto o circo, no final das Na verdade, contas. esses mecanismos são antiguíssimos, né, Léo? Só que hoje eles atingiram uma escala meio que global, né? Com a ajuda das redes sociais. A gente hoje, Exatamente. gravando esse vídeo, esse podcast, a gente teve um evento que foi, tem uma discussão enorme, né, sobre a regulamentação das redes sociais, a responsabilização, e agora com a eleição do Trump, as redes sociais estão abrindo mão de toda e qualquer regulamentação para se alinhar a ele e tirando qualquer responsabilidade sobre discurso de ódio, né? O que é muito nocivo e perigoso, justamente por isso que você falou, né? Porque as fake news são reais. Gente, eu vou fazer nem sei como chamar, eu tô super ruim de nome, mas assim, quem é engano sabe o que você quer dizer com as fake news são reais. E são mesmo, né? Então, assim, vão se tornar mais reais ainda, porque não vai ter ninguém, ou vai ter alguém falando, não, pode ser que seja mentira isso aqui. Mas para quem quer acreditar, aquilo ali é verdade. E escrito em pedra ainda por cima, porque o que é muito difícil, né? Inclusive, algumas das diretrizes permitem falar que as pessoas que não têm a orientação sexual majoritárias, né, gays, lésbicas, etc., são doentes, que são coisas que já são totalmente refutadas. Então, assim, são mecanismos que existem, ou seja, são arquetípicos, de certa forma, e que são aumentados à enésima potência, o que aumenta também a enésima potência o risco disso, né? Não são como se fossem armas nucleares, só que em cada indivíduo. Perfeito, cara. E é exatamente isso. A rede social ela proporcionou uma intensificação do que já era. O Humberto Eco, ele tem uma frase que eu gosto muito, né? Assim, que ele fala assim, as redes sociais, elas possibilitaram que todo mundo tivesse voz, possibilitaram, né? Isso significa o quê? Que a merda que o bêbado falava no bar e todo mundo falava, ah, cala a boca, você tá falando besteira, se tornasse uma verdade entre aspas, né, gente? Mas se tornasse uma cosmovisão que muitas vezes é rígida e totalitária. Só que agora reverbera na cosmovisão de outros indivíduos iguais a ele. E aí ferrou, né? Tanto que hoje a gente fala de cancelamento, por exemplo, né? E na realidade o cancelamento não é excluir o indivíduo das redes sociais. É só mudar o nicho, né? Então, por exemplo, digamos que o indivíduo X, ele sempre foi a favor de falar sobre sexualidade, falar sobre gênero, falar sobre, né, tudo isso. E de repente ele fala uma groselha muito grande que estava na sombra lá, e ele é cancelado por essas pessoas.
Sabe quem chega nas redes sociais dele? Pessoas que discriminam a sexualidade, os gêneros, essas coisas todas. Então ele vai ganhar seguidor. Por quê? Porque o que importa nas redes sociais é não ser morno. Se É o você for engajamento, extremo, né? Se falarem mal de você, você vai ter mais engajamento, de repente, do que, né? exatamente, né? E aí, pronto, aí vai chegar a rede de apoio, né? Entre aspas, que eu não tô querendo dizer sobre igual maternidade, mas uma rede fala, não, você tá certíssimo, né? E tal, e não sei o quê, bababá. E aí o indivíduo se sente acolhido por uma coisa dessa, ele vai fazer a manutenção disso também. Aí ele vai se tornar, vai ter essa persona. A gente vai galgando de persona em persona, né? É um perigo. Sabe um outro perigo que tem também? É o autodiagnóstico, né? Uma coisa que eu tô trazendo no meu próximo livro é exatamente os influencers que fazem aqueles testes de TDAH, né? De autismo, por exemplo, viu, Nath? Uhum, E falam que tem. sim. E aí, eles fazem o quê? E eu acho que isso tanto politicamente quanto o autodiagnóstico revela uma coisa muito interessante. Eles divulgam a vida deles com o transtorno, digamos assim. E Uhum. aí o transtorno ele vai para outro patamar. E sabe o que acontece? Todo mundo que acha que tem vai seguir esse cara e falar, então eu também tenho. Pois é. E, E e aí a aí, gente perde aquela possibilidade, né? Eu sou da área da comunicação, os meus estudos lá na comunicação são na área da comunicação para o desenvolvimento social. Gente, de verdade, a minha ideia é só minha e super posso estar errada. A comunicação super pode e deveria ser usada para o desenvolvimento social. Mas no fundo, a gente sabe que tem um grupo que controla essa comunicação. E ela vai ser dado espaço para essas minorias, para todas as minorias, se eles quiserem. Se for do interesse, porque sempre tem um interesse por trás, né? Então vai ser ouvido o grupo dos autistas, por exemplo, e de repente eles até podem conseguir alguma mudança social, governamental ou algo que valha, e se for do interesse dessa galera. Aí essas pessoas que fingem, né, porque vai ser interessante, vai gerar engajamento, de repente o pessoal perder uma luta de anos, porque banaliza, né? O autismo é um exemplo disso. Não, porque eu sou autista. Gente, as pessoas não têm ideia do que é ser um autista. Mesmo o nível um de suporte não é nada leve. E não, porque eu vou mostrar a minha vida, porque eu consigo viver normal, e aí já banaliza, né? Discrimina o sofrimento de quem está passando por isso. Mas eu vou trazer uma outra coisa para nossa discussão, diga, que diga. eu acho bárbaro, assim, no mau sentido, né? As pessoas têm me perguntado muito, lá os alunos, enfim, até clientes meus, meu, Nath, você viu que agora o chat GPT ou qualquer coisa assim, tem um analista lá, ele amplia sonhos melhor do que os analistas reais. Talvez no futuro nem vai ter analista. Eu fico olhando, eu falo, gente, essa pessoa não entendeu nada. Ela não entendeu a importância da alma, da troca. Eu não sei nem o que responder, gente, quando a pessoa fala isso pra mim. O que vocês acham disso? Ó, vocês querem falar depois eu falo? Porque eu já falei tanto, né? Eu não tô deixando vocês falarem hoje, desculpa. Mas para mim está sendo maravilhoso estar aqui, Léo, ouvindo todo esse. É uma aula, estou tendo uma aula. Eu também, eu acho um absurdo, o Nath, por quê? Porque, como Jung disse, diante de uma alma humana, esqueça tudo, todos os livros, todo o aprendizado e seja outra alma. Nós sabemos que todas as informações que estão na mídia, elas são levadas por alguém, né? Ou seja, alguém vivenciou aquilo e catalogou e passou. Agora, o inconsciente, ele tem uma infinidade. Então, existem coisas que não foram vivenciadas, coisas que talvez nem venham ser vivenciadas nesta existência. Então, é impossível um chat GPT trazer a totalidade e as infinitas possibilidades que a alma humana pode eh, fornecer. Então, assim, não que eu esteja defendendo a minha profissão, tá? Mas eu acredito que
para quem quer, né? Porque tudo bem, a gente tem analistas e analistas, né? Quem quer essa forma, quem acha mais prático, ok. Mas profundidade mesmo, infelizmente, eu acredito que não tenha. É a minha opinião. Eu acho que, assim, ele pode até fazer algumas coisas, mas tem uma coisa que ele não faz, que é o contato, né? Com outra pessoa que está ali, que te olha, que sente junto com você, porque o analista, nossa, aqui, né? A gente está ouvindo a pessoa e a gente tem uma coisa que o chat GPT não tem, que é a contratransferência, né? Então a gente sente o que a, né, não necessariamente o que a pessoa está sentindo empaticamente, mas a gente sente algo com aquilo que a pessoa está contando e a partir dali a gente consegue construir juntos. Né? Se vocês experimentarem um dia, eu já fiz isso por curiosidade, conversar com o chat GPT sobre um tema analítico, ele vai ser uma enciclopédia. Ok, mas assim, e essa construção, né, que a gente chama de alma, né, a alma em si, que está na análise, ele não tem. Então, novamente, não estou defendendo a profissão, mas tem uma impossibilidade, sei lá o quê, né, filosófica, vivencial ali entre a gente e a ferramenta que não dá, que só a análise consegue trazer, que é esse contato, esse olho, né, esse olho no olho. Mesmo digitalmente, a gente tem ali essa coisa do sentimento, da voz, do sentimento que a máquina jamais vai conseguir trazer. Legal. Uma coisa que eu acho que é legal a gente falar é o seguinte: o chat GPT, ele é um mecanismo, né, de linguagem. Então ele pegou, digamos, 30, 40 anos de internet, né? Não sei quanto tempo, viu, gente? Eu não sou bom de número. E ele tem a base de dados dele nesse tempo da internet. E aí ele faz o quê? Você faz uma pergunta para ele, ele pesquisa nessa base e monta a sequência lógica, né, do que está nessa base. Qual é essa base? É praticamente tudo que foi colocado na internet nos últimos anos, né? Só que tem um problema, né? Isso eu também já conversei com o ChatGPT. O ChatGPT erra a teoria do Jung, né? Então, é, existem muitos equívocos ali que uma redação de uma faculdade tiraria um 10, mas para um estudioso de Jung, não passa. Não passa, sabe? Ele vai até a página 10 da coisa, assim, né? Agora, eu já fiz uma entrevista com o ChatGPT também, né? Que tá na minha monografia do IGEP lá para membro de data lá, membro analista para virar membro de data em formação. Que eu perguntei para ele, eu falei assim, você me explica sobre você. Aí ele me explicou tudo isso que eu expliquei para vocês e eu falei assim, as pessoas te procuram para obter algumas respostas, né, assim, filosóficas, existenciais da vida? Aí ele sim, né? Eu falei assim, parece que as pessoas te enxergam como um oráculo, né? E a gente sabe muito bem que o oráculo, né, ele foi muito utilizado nas culturas e ele está muito ligado à ideia de terapia, porque a gente é aquilo do qual a gente espera vir do inconsciente para refletir sobre, não é isso? E ele falou, é verdade, as pessoas vêm aqui achando que eu sou um oráculo, porém eu não sou um oráculo. Eu sou uma ferramenta de linguagem, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E seria melhor as pessoas procurarem um pouco mais sobre os oráculos. E ele explica o que é um oráculo, ele fala de intuição diante de um oráculo, ele fala de um monte de coisa. E fala, mas eu não sou, eu acho que as pessoas estão equivocadas nisso, sabe? Então, ele em si sabe, a gente que não tá sabendo. Né? E que provavelmente quando você deve pedir para ele fazer uma análise do sonho, ele deve escrever lá no final. Mas procure um profissional, né? Porque não é bem assim também, né? E é exatamente isso, né? É, é um processo muito mais complexo, né? Do que o que a gente está tentando buscar lá, né? Até porque o sonho, a gente não vai lidar com ele de uma forma resolutiva, né? Ou seja, o chat GPT ele vai tentar resolver o sonho como se fosse um enigma. A gente não.
né? A gente, num primeiro momento, a gente faz o quê? A gente vivencia esse sonho. E isso é muito mais profundo do que o ChatGPT pode abarcar ainda, né? Porque a gente não sabe o futuro. Gente, esse assunto é delicioso. Nós gostaríamos de continuar aqui. Eu acho que até vale uma parte 2, né, pessoal? Mas eu Pode gostaria ser. que vocês dessem as suas considerações, deixassem aqui uma reflexão, porque nós estamos encaminhando para o final. Sou eu primeiro ou não? Acho que você pode É? ficar por Ah, último, tá. Léo. Tá Léo, bom, então tá. preferia que você Beleza. ficasse por último. A minha consideração vai ser um pedido que você começou a falar, que você fale o que que você vislumbra daqui para frente, né? Com tudo isso que a gente conversou e o que que você, como você é um estudioso, né? Você tem mais ferramentas do que a gente que é leigo eu esqueci a palavra, mas enfim. Mas eu queria saber o que que você vislumbra aí nos próximos anos, o que que você tem vislumbrado aí como acadêmico da área. Eu só quero agradecer. Agradecer a todos vocês, adorei a nossa conversa. Ai, ai. Quer falar, Cris, ou você encerra? Eu falo, né? Tá. Bom, vamos pra questão, né? Eu acho que vai piorar, viu, Mauro? Eu acho que vai piorar até a gente ter um turning point. O que que eu quero dizer com isso, né? A lei da enantiodromia. Eu tô confiando nela. Então, assim, a gente já tá percebendo isso, já tá muito, cada vez mais, né, na consciência, pelo menos, eu acho que os conteúdos das redes sociais eles não são tão agradáveis. A gente está falando mais de fake news, né? A gente está começando a perceber que os aparatos eletrônicos eles viciam a gente em dopamina. Né? Então, cada passada de Reels, de TikTok, é um pouquinho de dopamina que você recebe, e isso faz com que os indivíduos fiquem cada vez mais viciados. É por isso que a gente fala que nós não somos indivíduos que usam as redes sociais. A gente é usuário, na verdade, de redes sociais, né? Como se fosse drogas mesmo, né? E a gente sabe hoje, até a partir de pesquisa de anestesiologia, que 30 minutos na frente de uma tela, de um tablet ou de um celular causa o mesmo efeito de uma droga chamada midazolam, que é um pré-anestésico. A Nath pode falar melhor sobre isso do que eu, né, no tocante à química, mas é um pré-anestésico. Então, se num primeiro momento a tela já anestesia e depois só vai dando dopamina, nós estamos cada vez mais reféns disso, né? Mas eu acredito que na medida em que a gente vai tomando consciência disso, e eu tenho visto pelo menos, né, as pessoas falando mais disso, vai ter um turning point que a gente vai começar a utilizar as redes sociais de uma forma um pouco mais lenta e mais profunda. Por isso que as próximas pesquisas, pelo menos as pesquisas que eu li nesse ano passado, estão falando que sabe o que que vai voltar em alta? Os blogs. Então, você tem um blog, você escreve um artigo, você fala sobre, sabe, uma coisa mais profunda, é, etc, etc, etc. As pessoas estão tendo uma tendência a sair das redes e ir para os blogs, que é uma coisa que já aconteceu faz anos atrás, né? Então, é isso, né? É muito mais aprender a navegar do que se desconectar completamente, porque hoje não tem mais jeito, né? E se a gente não aprender a navegar nisso, a gente vai ficar refém, refém mesmo. Não só das telas, mas de toda a influência psíquica que nos atravessa diariamente, sabe? E muito obrigado pelo convite. Podemos fazer um volume 2, com certeza, é só me chamar. Sincronizar as agendas, né? E vamos que vamos. Eu estou contagiada com essa energia. Aham. Para mim foi maravilhoso. A minha alma está aqui em festa. E, Léo, eu queria perguntar para você: quem quiser comprar o seu livro, Contágio Psíquico, como faz para encontrá-lo? Entra no site www.elevacultural.com. Lá vai ter já para comprar. Ou então, quem é do IGEP, né, do Instituto, basta mandar um WhatsApp para as meninas da secretaria e encomendar, tá bom? E quem faz aula, normalmente tem aula
tem livro, né, disponível em, não sei se em todas as cidades, mas em São Paulo com certeza vai ter. Beleza? Então, eu agradeço aqui. Nath, quer falar? Não, tá ótimo. Tô feliz com a nossa conversa. Obrigada, Léo, por ter aceitado o convite. Eu que Obrigada, Mauro. agradeço. Obrigada, Cris. Valeu, Também. gente. Obrigado, gente, foi maravilhoso. Se deixasse, a gente ficava umas 5 horas aqui, né? Mas e o tempo? Então, nós agradecemos imensamente a sua presença aqui conosco. Deixe seus comentários, sugestões para novos podcasts e muito agradecida por esse momento. Foi maravilhoso. Gratidão. Até o próximo. Valeu.